Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade ao nosso segundo episódio da nossa série O Convite de Jesus. Você quer ser curado? A vontade de clamar com clareza. O nosso texto base é Marcos 10, 51. Nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, esse contexto dessa cura desse cego. Aqui a história é o cego Bartimeu, ao qual se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos estudar do versículo 46 até o 52. Mas o nosso texto base é 10, 51. Jesus lhe perguntou: "O que quer que eu lhe faça?" O cego respondeu: "Mestre, eu quero ver." Não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Esse cego sabia onde ele queria chegar e por isso clamou a quem de fato pode fazer o milagre. Porém, ele teria que tomar algumas atitudes. Vejamos no decorrer desse estudo a história e como podemos mudar a nossa perspectiva de vida através de clamar a quem realmente pode nos ajudar. Esse nosso estudo, ele vai abordar o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. É um relato poderoso sobre a visão espiritual e a perspectiva e persistência na fé e a transição para o seguimento de Jesus. Vamos lá começar com o nosso versículo 46? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Ao sair Jesus de Jericó com seus discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, que era cego e filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Foque bem nesse contexto que diz no final do versículo. Ele estava na beira do caminho pedindo esmolas, pedindo que alguém desse algo para ele sobreviver. Jericó era a última parada antes da subida final para Jerusalém. Bartimeu não é apenas um anônimo, seu nome é preservado, indicando que ele pode ter se tornado conhecido na igreja primitiva, lá no primeiro século. Estar à beira do caminho simboliza a exclusão social e espiritual daqueles que não podiam participar da jornada. Muitas das vezes nos sentimos assim, apenas à beira do caminho, observando a vida dos outros passarem. Reconheça que, mesmo nas situações que nos levam a enxergar isso, você está no lugar aonde Jesus vai passar. Eita Deus! Não importa o lugar, a condição, você está aonde Deus quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja numa fila de mercado, seja numa fila de banco, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja aonde for. Jesus Cristo vai passar. E você precisa estar atenta, para quando Jesus passar, tomar as providências cabíveis para ter o encontro com ele. Aqui, quando lemos a história mais a fundo, nós vamos examinando o que foi que esse cego ele fez, porque ele não viu a Jesus Cristo, mas alguém falou para ele. Então, se você tem alguém no seu caminho, no seu trabalho, aonde você está, que fala de Jesus, ouça, aprenda de Jesus. Vamos continuar. Capítulo 10, versículo 47 do Evangelho de Marcos. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Embora fosse cego,
Bartimeu entendia quem era Jesus. O título, O Filho de Davi, é uma declaração messiânica. Ele não pediu dinheiro, pediu eleison, misericórdia, reconhecendo que sua maior necessidade não era financeira, mas uma intervenção divina. Lembra quando eu falei para observar o último parágrafo ali do versículo anterior? Sim, ele poderia pedir dinheiro, esmola, poderia pedir para Jesus transformá-lo em um homem rico, para que ele pudesse ter vários empregados, vários bens e nunca mais precisar pedir esmolas. Mas ele reconheceu quem era Jesus Cristo. E por reconhecer quem era Jesus Cristo, ele pede aquilo que mais importa para ele, que é a misericórdia. O que você tem pedido a Jesus Cristo? Quais são os seus pedidos? Você tem pedido algo que seja somente para o seu interesse, para o seu uso? Ou você tem solicitado a Cristo Jesus bênçãos e misericórdia? Quando olhamos o contexto desse cego, identificamos que ele pediu aquilo que ele necessitava de Jesus, que é a misericórdia. Ele reconheceu a sua pequenez e a sua inutilidade e conseguiu conciliar com aquilo que ele necessitava, que era a misericórdia. Não clame por coisas superficiais quando o Salvador estiver por perto. Use sua voz para reconhecer o senhorio de Cristo e peça o que realmente importa, a sua misericórdia. Entregue o seu caminho ao Senhor e peça a Ele misericórdia. Marcos 10, 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a multidão falava para ele se calar, ele de fato gritava mais e mais e mais e mais, porque ele reconhecia quem estava ali com ele. E você? Reconhece Jesus Cristo quando ele está perto de você? Você sabe fazer pedidos a Cristo Jesus? A multidão, ela atua como um obstáculo. O mundo frequentemente tenta nos silenciar. Aqueles que buscam a Deus com fervor. A persistência de Bartimeu prova que a sua fé era maior que o seu medo da reprovação social. O que tem te impedido de clamar a Jesus Cristo, de buscar por Jesus, de clamar a sua misericórdia? A sua vergonha, a sua timidez, o seu dinheiro, as suas amizades, seus relacionamentos? O que tem impedido você de se achegar até Jesus, de clamar por Ele, de buscar de fato por Cristo Jesus? O que tem te impedido? O que tem abafado o som da sua voz? Será o pecado? Será as suas necessidades físicas, corporais, psicológicas? O que de fato tem calado a sua voz, que te impede de clamar por Jesus? Assim como Bartimeu, ele gritava, e quanto mais o povo mandava ele ficar quieto, aí que ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No dia de hoje, meu irmão, no dia de hoje, minha irmã, clame ao Senhor.
Você aí dentro da sua casa, do conforto do seu lar. Se você ainda não chegou em casa, está assistindo esse devocional, no caminho do seu trabalho, no caminho de casa, quando chegar dentro dessa casa, coloque esse devocional novamente. Ouça as palavras que são diretamente do Senhor para a sua vida. E clame a Jesus Cristo. Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, quanto mais você clamar, fale com ele até que ele abra os seus ouvidos e você consiga ouvir a voz de Cristo. Abra a sua Bíblia e converse com o seu Deus. Deixe ele falar com você. Escute-o através do Evangelho, através de um devocional, através de uma mensagem diretamente do Senhor, bíblica, e coloque-se a clamar pelo que você precisa, que é a misericórdia do Senhor. Quando o mundo tentar calar a sua fé ou desanimar a sua busca por mudança, grite ainda mais alto. A insistência é uma forma de adoração que atrai a atenção do mestre. Grite, escreva em papéis dentro da sua casa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, ele escuta o seu clamor. Tá apertado, tá difícil, não tá conseguindo andar ou enxergar? Peça a quem pode te ajudar. Ao Filho de Davi, ao Filho de Deus, ao próprio Deus. 10:49 de Marcos, Evangelho de Marcos. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, dizendo: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha a voz do Senhor chamando você agora para se levantar dessa inércia do pecado, da maldade que assola o seu coração, dos desejos impuros que você carrega dentro de você. O próprio Filho de Davi te chama hoje. O próprio Jesus te chama hoje. Ele quer te libertar hoje. Ele quer te dar a vida hoje. Ele quer transformar a sua vida hoje. Não espere o momento certo, a hora certa, as pessoas certas. Busque cada vez mais a palavra do Senhor. Preencha-se de fato desse amor, dessa misericórdia que tanto você tem buscado. Jesus te chama hoje. Jesus te quer hoje, meu irmão e minha irmã. Saia do cativeiro, da imundície, desse lugar aonde você quer ser retirado e que você está clamando ao Senhor. Jesus, para o Criador do universo, interrompe sua caminhada para Jerusalém por causa do grito de um pobre cego que estava mendigando. A mesma multidão que o repreendia agora é usada por Jesus para levar o convite: ânimo. O seu clamor tem o poder de fazer Jesus parar. Ele não é um Deus ocupado demais para você. Quando ele te chama, tenha ânimo. É a consequência imediata para uma vida diferente, para uma substituição. Você clamando, que está ali parado na sua cegueira espiritual, que o cego ele estava ali clamando, ele passa a ser o convidado de Jesus.
E aquela multidão que tanto queriam abafar os gritos daquele cego, o que eles fazem? Dão ânimo para ele, dizendo: o Senhor quer te ver. Vai lá. E assim nós caminhamos diretamente para o colo de Jesus. Evangelho de Marcos 10, versículo 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e foi até Jesus. A capa era o bem mais precioso de um mendigo. Servia de cama, agasalho e lugar para recolher moedas. Ao lançá-la fora, Bartimeu estava abandonando a sua antiga identidade, a sua única segurança material, para ir até Jesus. Ele abandonou aquilo que ele tinha e que ele achava que seria precioso para ele, para buscar a Cristo Jesus. O que você está precisando largar, abandonar, substituir pela cura, pelo milagre, por Cristo Jesus. Abandone o quanto antes, modifique o quanto antes, porque Cristo Jesus está aí, passando na sua casa. Clame-o. Levante. Se é levantar e jogar o seu lençol da preguiça embora, jogue. Se é para jogar as suas mãos que estão sujas do pecado, jogue. Mas não deixe Jesus passar sem que você o veja. Para ir até Jesus, você precisa abandonar sua capa, suas velhas seguranças, sua identidade de vítima, seus traumas. O que prende ao chão precisa ser deixado para trás. Se você não sabe, peça para Jesus abrir os seus olhos, para que você veja aquilo que você precisa deixar para trás, para que ele abra os seus olhos com toda a segurança. Marcos capítulo 10, versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? O ponto alto do nosso estudo. Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus faz a mesma pergunta que fizera Tiago e João nos versos anteriores, 36 do mesmo capítulo. Enquanto os discípulos pediram poder, o cego pediu a visão. Ele usa o termo Rabone, mestre, indicando um desejo de submissão pessoal. Aqui, Jesus hoje para você e para mim pergunta: o que quer que eu lhe faça? Jesus aqui pergunta: o que você quer que Jesus faça por você no dia de hoje? Coloque agora nos pés de Jesus. Entregue a Ele. Se é um desejo, peça o que retire. Se é a maldade, peça que Ele retira. Se é a ganância, peça que Ele retira. Jesus pode te tirar daí aonde você está. Somente Ele pode curar. Seja específico em suas orações. Jesus quer que você verbalize a sua necessidade. Diga claramente: eu quero ver. Ver a verdade, ver o caminho, ver a vontade de Deus. Temos uma irmã em Cristo chamada Fabiola, que ela sempre fala, quando for orar, ora direito. Saiba orar, fala ali, Senhor, eu quero isso, assim, 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 assim. Ora direito. Aprenda a fazer o pedido certo para o Deus certo.
Muito obrigada, minha irmã, por suas orações. Tem nos mantido de pé, tem nos mantido fiel. Busque irmãos que oram por você, que querem ver o seu crescimento espiritual. Seja específico em sua oração. Diga o que você deseja para o Senhor. Diga o que você de fato quer. Não seja genérico, mas seja específico. Eu quero isso por isso. Seja específico. Não deixe que as circunstâncias moldem o que você quer, mas molde o que você quer. Diga a Jesus e diga sempre a Ele: Senhor, se essa for a sua vontade. Se não for a sua vontade, retira do meu coração. Eu quero o que vem do Senhor, não o que eu quero só para satisfazer a minha vontade e meu desejo. Mas é o que é bom para o Senhor. Capítulo 10, versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Não é só receber a bênção. É preciso receber a bênção e continuar com quem te deu a bênção. Esse cego poderia voltar a pedir esmolas na rua. Esse cego, ele poderia continuar ali aonde ele estava, do jeito que ele estava. Mas ele optou por sair daquele local de escravidão, aonde o pecado reinava, aonde a solidão reinava, aonde a falta de cuidado reinava, aonde ele só tinha uma capa e era o suficiente. Mas ele encontrou algo maior e melhor. A cura é o resultado da fé ativa. A maior prova da cura de Bartimeu não foi apenas abrir os olhos físicos, mas o fato de que ele deixou de estar à beira do caminho para estar no caminho, seguindo a Jesus. A verdadeira cura produz seguimento. Se Deus te restaurou, não volte para a sua vida antiga. Não volte para aquilo que te aprisionou na sua cegueira. E ficar no caminho. Use a sua nova visão para seguir os passos de Jesus até Jerusalém. Até a nova Jerusalém. Jesus nos promete que vai voltar. Jesus nos promete que vai vir nos resgatar. E por ele nos prometer, devemos manter o caminho, nos manter no caminho. Então, no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, vou trazer aqui, o papo reto, sem curva, direto. Não receba só a bênção e vá embora. Não volte ao estágio que você estava antes de encontrar com Jesus. Na cegueira, na beira do caminho, largado, jogado. Em Cristo Jesus, você tem a chance de ter uma vida nova. E só através dele. Jesus te curou? Te limpou? Te deu a visão? Siga-o. Prossiga em direção à Nova Jerusalém. Mantenha-se firme. Não deixe que o seu pecado, que o olhar para... mas lá era tão bom, lá eu tinha tanto... eu não tinha que trabalhar, lá eu tinha o dinheiro que as pessoas me davam, lá eu não tinha trabalho, eu não tinha muito trabalho. Pelo amor de Deus, não volte à inércia do que você saiu. Busque enfrentar os seus problemas. Clamar ao filho de Davi, de fato, para te retirar do caminho.
e colocá-lo no caminho é o seu maior ato de mudança que você vai fazer no dia de hoje. No capítulo 10, o capítulo 10 é um tratado sobre o custo e a natureza do reino de Deus. Jesus ensina sobre o divórcio, abençoa as crianças, mostrando quem entra no reino e confronta o jovem rico, mostrando quem tem dificuldade de entrar. Ele prediz a sua morte pela terceira vez e ensina aos discípulos que a grandeza vem pelo serviço. O capítulo termina com a cura do Bartimeu, servindo como um contraste. Enquanto os discípulos e o jovem rico estavam cegos pela natureza do reino, o cego de Jericó enxergou a Cristo Jesus e buscou aquilo que ele mais precisava, que era a misericórdia de Cristo. O estudo de Bartimeu, ele nos revela o ciclo de restauração, o reconhecimento, perceber que Jesus está passando, o clamor, vencer o silêncio da multidão e gritar por misericórdia, renúncia, lançar fora a capa da velha identidade, visão, pedir o que é essencial, visão espiritual e física. Ação, deixar de ser um espectador à beira da estrada para se tornar um discípulo no caminho. Jesus continua perguntando: o que você quer que eu lhe faça? Que nossa resposta seja a coragem de lançar fora nossas capas e o desejo ardente de enxergar a sua glória. Bartimeu já estava gritando por misericórdia, mas Jesus o fez parar e especificar o pedido. A cura exige que identifiquemos exatamente onde dói e o que queremos que seja transformado em nossa vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Pai, retira de nós essa cegueira espiritual. Retira de nós aquilo que não provém do Senhor, aquilo que o Senhor entende que é um pecado, que é um vício, que é um mal em nossas vidas. Não basta somente clamar, eu entendo, Senhor, e te peço, nos dê coragem, nos dê ânimo, nos dê direcionamento para enfrentarmos e retirar as capas da nossa vida e lançar fora. E não permanecermos pelo caminho, mas continuarmos firmes, andando e te seguindo, Pai. Tome, Pai, o pedido hoje de cada um aqui. Entrega, meu irmão, entrega, minha irmã, neste dia de hoje a sua oração, o seu pedido. Peça com sabedoria, que o Senhor vai avaliar e te dar condições de obter. E se não for para obter, agradeça, porque o Senhor sabe aonde é a nossa queda e a nossa ruína. Tome-nos em tuas mãos. Eu clamo, Pai, junto com teu povo. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pedimos, Pai, e oramos. Tem misericórdia de mim. Amém. Amém.